Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo de História e hoje nós vamos corrigir a nossa apostila de revisão do 7º ano. Vocês devem estar lembrados que nós estamos fazendo a revisão das matérias do ano passado e a primeira matéria que então nós estamos revendo é a Idade Média, né? A apostila que vocês receberam, que eu estou mostrando aqui para vocês pela tela do meu computador, né? Mas vocês receberam no papel, né? Ou vocês têm a versão dela no arquivo do computador. Essa apostila então começa com um texto, síntese, né? Um resumo do assunto, Idade Média, que nós já discutimos, nós já trabalhamos com vocês em vídeo. Então, nós vamos agora para as questões, né? Vamos corrigir aqui os exercícios. Na primeira questão, né, o que é Idade Média? Né? O que é a Idade Média? O que é esse tema, né, que nós estamos conversando, né, que nós estamos estudando nesse nosso início de revisão, né? Então, a gente pode dizer que Idade Média é o quê? É um período da história, né? Ou seja, uma fase da história, uma época da história, né? A história ela é dividida, né, em fases, em períodos, né? O primeiro deles, a pré-história, depois a Idade Antiga, a Idade Média, a Moderna e a Contemporânea, que é o tempo da história onde nós estamos, né? E todos esses tempos, eles são marcados, né, por um momento em que eles iniciam e que eles terminam. Então, a Idade Média é um período da história que começa, não basta só a gente dizer, né, que é um período da história, tem que dizer também quando ele começa. A gente tem que marcar ele no tempo, né, onde é que ele está no tempo. Então, a Idade Média é um período da história que começa no século V, que a gente está colocando em algarismos romanos, né? Porque quando a gente escreve os algarismos romanos, a gente representa os algarismos romanos, isso deve ser feito com os números em algarismos, ou melhor dizendo, né, quando a gente representa os séculos, eles devem ser representados em algarismos romanos. Então, a Idade Média é um período da história que começa no século V e termina no século XV, né? Quando a gente está falando de século XV, para a gente, né, para o nosso 21, são mais de 500 anos de história. Quantos séculos, né, já que a gente está falando de tempo, quanto tempo, né? Quantos séculos durou a Idade Média? Veja só, se a Idade Média, né, que é uma pergunta até mais de matemática do que de história, né? Se a gente ver aqui que a Idade Média começou no século V e terminou no século XV, né? Estou marcando aqui o XV, porque na matemática a gente primeiro pega o maior, né, para poder diminuir do menor. Como é que a gente sabe há quanto tempo, né, ou melhor, quanto tempo durou alguma coisa? A gente pega, né, do último ano e diminui do primeiro ano, né? Então a gente vai pegar, ou no caso aqui do século, né? Então a gente vai pegar aqui 15 menos 5, né? O século que terminou, menos o século que começou. Então, 15 menos 5, nós teremos, então, 10 séculos, né? Então, a Idade Média, vou colocar aqui numa cor diferente, a Idade Média durou 10 séculos, tá? 10 séculos corresponde a um período de 1000 anos, né? A Idade Média ela foi um dos períodos mais longos da história, né? Tendo durado aproximadamente 1000 anos. Não 1000 anos certinho, mas durou aproximadamente os 1000 anos. Terceira questão, né? O que explique o que foi o feudalismo, né? O que é o feudalismo? Então, a gente pode dizer que o feudalismo é o nome que a gente dá, né, para o modo, né, melhor aqui, resposta completinha, feudalismo
é, como chamamos, né, como a história chama, o modo como se organizou, ou melhor, né, como se organizaram, né, as sociedades europeias durante a Idade Média, né? Como as pessoas lá na Europa, né, e quando a gente está falando aqui de Idade Média, a gente está falando de coisas que aconteceram lá na Europa, tá? Todas as características que eu apresento aqui para vocês, né, toda essa temática, ela tem a ver com o que aconteceu na Europa, não em outros lugares do mundo durante esse período chamado Idade Média. Né? Até porque quem fez essa divisão da história, quem deu esses nomes aos períodos da história, foram os povos europeus. Né? Então, a gente chama de feudalismo ao modo, né, como foi organizado, como estava organizada, né, como estavam organizadas as sociedades europeias durante a Idade Média. E como é que era esse modo? Né? Quais são as características desse modo chamado feudalismo? Né? Caracterize o feudalismo aqui, a número 4. Né? Então, nós temos várias, né? O texto ele mostra para a gente algumas, né, dessas características. Então, né, a gente pode dizer sobre o feudalismo, né, ele foi marcado. Então, o feudalismo foi marcado, né, ou pode ser caracterizado, melhor dizendo, né, pela existência dos feudos. E aí a gente não vai explicar aqui feudo, né, a gente vai fazer isso aqui na número 5, tá? Então, o feudalismo foi marcado pela existência dos feudos, a gente já fala sobre isso. Daí o próprio nome feudalismo, né, os feudos eram tão importantes, né, para esse período, que acabam dando nome, inclusive, né, para o modo aí, né, como as pessoas se organizavam nessa época. Mas além, né, da existência dos feudos, né, a gente pode dizer também sobre essa época que o poder político, quem mandava, né, estava nas mãos dos senhores feudais. Né? Então, politicamente, né, aquelas pessoas que mais tinham poder eram os chamados senhores feudais, né, os donos, né, vamos dizer assim, dos feudos. Existiam reis? Existiam, né, mas os reis não tinham tanto poder nessa época, né, durante a Idade Média, né, durante o feudalismo, eles não tinham tanto poder. Né? Eles eram senhores feudais com um poder um pouquinho maior do que outros, né, mas não eram tão poderosos assim. Tá? A gente também pode dizer que essa época, né, ela foi marcada pelas, né, relações entre as pessoas baseadas na fidelidade. Né? As pessoas eram, né, bastante fiéis, né, umas às outras, né, no sentido, quando a gente fala que da questão da fidelidade, né, a gente está falando inclusive na questão, né, do poder da própria palavra. Né? As pessoas não precisavam naquele momento, embora existissem documentos, elas não precisavam se basear em documentos, né, para fazer determinados atos, né? Bastava a palavra, então as pessoas confiavam, né, bastante umas nas outras. Né? E o texto lembra lá para a gente recordando aqui no texto, né, que além da fidelidade, uma outra palavrinha que é importante, né, desse período, as relações baseadas na fidelidade e na dependência entre as pessoas. Né? As pessoas dependiam umas das outras. A gente vai falar daqui a pouquinho dos grupos, né, dessa sociedade, a gente vai ver como que um dependia do outro. E para a gente fechar, né, entre as características aqui, a gente pode dizer também, escrever, né, também o grande poder, né, político, econômico e religioso da Igreja Católica. Na Europa, durante a Idade Média, a religião oficial dos países era a Igreja, né, Católica,
as pessoas eram, né, de certo modo, obrigadas, né, a pertencer à Igreja Católica, e tentativas, né, de se criar igrejas alternativas, muitas vezes né, acabavam resultando em perseguições, né, e até mortes para as pessoas que tentavam, né, fugir aí desse poder da Igreja Católica, que era um poder então não só religioso, não só uma questão de fé, mas também um poder político, né? Além dos senhores feudais, que a gente já marcou aqui como os mais poderosos dessa época, a gente pode dizer também uma outra figura de poder importante durante a Idade Média, né, durante a época em que vigorou, né, existiu o feudalismo, era o Papa, né, o chefe da Igreja Católica. E a Igreja também tinha um poder econômico muito grande, né, a Igreja era muito rica, né, possuidora de muitas terras, né, recebia valores, né, recebia, no caso, doações, né, recebia heranças de muitas pessoas, né, existia o dízimo, né, que fazia com que a Igreja, né, se tornasse uma instituição bastante rica e poderosa durante a Idade Média. O que é o feudo? Né? A gente já viu lá em cima, né? A gente já falou lá em cima do feudo. Né? A gente pode dizer então que feudo, né? O feudo, então um feudo era, né? A gente poderia até colocar no plural, né? O que eram os feudos, na verdade, né? Era uma propriedade, existiram vários, centenas, milhares, né? O feudo era uma propriedade, né, autossuficiente, onde vivia e trabalhava a maior parte das pessoas durante a Idade Média. Né? Aí, quando a gente está falando aqui que era uma propriedade autossuficiente, né, uma palavrinha talvez um pouquinho mais difícil, né, o que significa isso? Significava que dentro do feudo, né, as pessoas plantavam, criavam, os trabalhadores, né, melhor dizendo, do feudo, plantavam, criavam animais. Então, na verdade, tudo aquilo que eles precisavam para se alimentar, para sobreviver, né, era produzido dentro do próprio feudo, não havia tanto necessidade, né, de alguma coisa de fora, né, de adquirir alguma coisa de fora desse feudo. Né? Por isso que, por exemplo, a atividade comercial, né, ela, pelo menos na primeira parte da Idade Média, ela não foi tão importante assim. Né? E aí aqui na número 6 a gente tem para desenhar o feudo, né, que eu não vou, aqui não tem como eu fazer o desenho, né? Mas vocês vão se basear aqui nessa ilustração na figura da própria apostila para vocês fazerem o desenho do jeito que vocês conseguirem, tá, gente? Não será aí avaliada a qualidade do desenho. Façam do jeito que vocês querem, mas o mais importante aqui, na forma como vocês conseguirem desenhar, é que vocês mostrem esses elementos do feudo. Então a gente tem aqui, né? Não pode faltar, por exemplo, o castelo, né? Que era a moradia do senhor feudal, e o abrigo também, né? Veja que a construção dele parece uma fortaleza, né? De pedra, né? E tal. Ele servia como uma fortaleza, que a famosa, né, ponte levadiça que alguns feudos, né, possuíam. Vocês já devem ter visto em vários filmes, como o fosso também, que eram, né, formas de proteção, né? De obstáculos para quem de repente invadisse o feudo. Lembrar que a Idade Média foi uma época de muitas guerras, então no caso de um ataque, né, um feudo, as pessoas se abrigavam aqui dentro do feudo. Essa parte aqui, né, que é o chamado torreão, né, que era a moradia do senhor feudal, né, do dono de tudo isso e de seus familiares. Temos aqui a aldeia, né, as casinhas, né, onde moravam os camponeses, né, os servos, os trabalhadores do feudo. Temos também, no desenho de vocês não pode faltar, né, aqui o chamado manso servil, que eram as terras, né, onde os servos plantavam, né, para o seu sustento. O manso senhorial, as terras, né, onde os servos plantavam, mas o que eles plantavam aqui era para o sustento do senhor feudal. A gente tem aqui onde tem, né, uns cavalinhos, eram estábulos, a gente lembrando que muitos senhores feudais, né, os senhores feudais, melhor dizendo, eles eram cavaleiros, eram guerreiros, né,
e nas guerras se utilizava muito cavalo, né? Os cavalos também eram usados, né, como transporte, né? Então os cavalos eram animais bastante importantes, né, nesse período, né? E a gente tem aqui a floresta, né, que não só é uma questão aí de uma área verde, né, embora naquela época ainda não existisse essa preocupação ecológica, mas era uma área em que viviam animais, né, alguns deles caçados pelo senhor feudal, né, ou por esporte ou por uma questão de alimentação. A gente tinha as árvores, né, das árvores cortadas, aí se forneciam as madeiras, né, que eram usadas em vários, né, dessas construções, usada para fazer lenha, né, o portão aqui, né, a gente lembrar aqui o portão do castelo, tá? Então vocês vão fazer aqui o desenho de vocês e nomeando, dando nome a essas partes. Na número 7 temos os grupos, né, completando aqui o quadro, né, com os grupos que faziam parte da sociedade feudal, né? Temos aqui o clero, a nobreza e os servos. Como é que a gente preenche? Temos aqui duas colunas, quem eram e o que faziam. Então vamos lá, linhas. Primeira linha, né, essa aqui, clero. Então vamos falar sobre o clero. Quem era o clero, né? Clero eram os membros da Igreja Católica, né? E quando estou falando aqui membros, né, embora disse a vocês que as pessoas, né, na Idade Média, lá na Europa, deveriam ser católicas, ser da Igreja Católica, membros aqui é no sentido de pessoas que tinham funções dentro da Igreja Católica, né? Padres, bispos, freiras, né, eram eles que formavam o clero. E o que eles faziam, né? Eram os que oravam. Nossa, mas é isso que eles faziam? Passar o dia rezando? Sim. Ah, professor, então eles não faziam nada. A gente hoje pensa assim, mas naquela época eles acreditavam, né, que a oração deles era fundamental, né, para que Deus abençoasse a sociedade. Os nobres, né, quem era a nobreza, né, eram os senhores feudais, né, e seus familiares, os chamados cavaleiros, e eram responsáveis porque, né, eles guerreavam, lutavam, né, eram responsáveis pela segurança da sociedade. Os servos, né, eram os camponeses, que eles trabalhavam no campo, nos feudos, né? O que eles faziam? A gente coloca aqui, trabalhavam. Ah, mas guerrear também não era uma forma de trabalho? Sim, mas no caso aqui trabalhavam a terra, né? Criavam animais, tudo para sustentar os dois outros grupos. Quando a gente falou lá em cima da questão da dependência que existia na sociedade, né, que um dependia do outro, né, então os nobres e o clero dependiam do trabalho dos servos, que era o trabalho dos servos que gerava o alimento deles, né. Os servos, por sua vez, né, dependiam da nobreza, né, porque era a nobreza que ia dar, por meio da guerra, né, ia dar proteção a eles, ia fornecer a terra onde eles iam viver para plantar, né? O clero daria a eles, que eles acreditavam, né, a proteção de Deus por meio das orações, né? Enfim. Né? Então aqui a gente tem a relação de dependência entre essas pessoas. No 8, relações às colunas, né, a gente tem aqui dois tipos de senhores feudais, chamados suzeranos e os vassalos. Né? Quem eram os suzeranos? Aí aqui a gente vai colocar a letrinha na segunda coluna, né, que é a letrinha A. Então, os suzeranos, né, quem era o suzerano? O suzerano era um nobre que doava terras para outros nobres. Né? Era, digamos assim, um senhor feudal um pouco mais poderoso do que outros. Nesse caso, por exemplo, entravam os reis. Tá? E aqui, facinho, né, com duas opções só, no nosso relacionamento de colunas, os nobres que doavam, né, ou melhor, que recebiam, né, o que doavam era o suzerano, e os que recebiam um feudo de outro nobre, né, eram chamados vassalos. E por fim, né, para a gente encerrar, o que é servidão? Né? A servidão, gente, né, servidão era a forma de trabalho que existia, né, na Idade Média. No chamado feudalismo, né? Onde os servos, né? Quem trabalhava? Servidão, né? O nome vem de servos, que eram os que trabalhavam. Onde os servos trabalhavam em troca de quê? Né? Não tinha salário, né? Trabalhavam em troca de terras, né? Para que pudesse, não era dada a eles, né? Mas eles podiam viver na terra onde pudesse ser a sua, né? Aqui, ó,
onde pudesse ter a sua moradia, né? E a terra para plantar, né? Então as terras, né? Troca de terras e a proteção, né? Também, né? Dos senhores feudais, né? No caso das guerras. Ok, pessoal? Então é isso, tá? Qualquer dúvida, vocês aí entrem em contato pelas nossas plataformas, né? Pelo Classroom, né? Ou pelo Facebook, que eu estarei, né? À disposição, ou por e-mail também, né? Para esclarecer a vocês, ok? Então, muito obrigado, né? Continue aí estudando, continue se protegendo. Um abraço.